Com movimentos ágeis e cheios de energia, ele girava no ar, desafiando a gravidade, quando de repente escorregou em uma poça de bebida derramada e caiu feio, quebrando o braço direito na frente de centenas de espectadores. O pânico se instalou, mas em meio ao caos, um rapaz desconhecido chamado Miguel correu para ajudá-lo, aplicando primeiros socorros com calma surpreendente, revelando-se um estudante de medicina que salvou o dia, mas também iniciou uma conexão que abalaria suas vidas para sempre. João piscou confuso, a dor lancinante no braço misturando-se ao constrangimento de ter falhado espetacularmente no que deveria ser seu momento de glória. Ele era o tipo de cara que vivia para o spotlight, extrovertido, com um sorriso contagiante e uma reputação de ser o rei das festas no ensino médio. Nascido em uma família de classe média em Porto, ele havia-se mudado para Lisboa para estudar artes cênicas, sonhando em se tornar um perfumeiro profissional. Mas ali, deitado no chão, sentindo as mãos firmes de Miguel pressionando um pano improvisado no ferimento, algo mudou. Calma, respira fundo. Eu sou Miguel, estudo medicina aqui. Vamos te levar para o hospital, disse o rapaz com uma voz suave, os olhos castanhos fixos nos dele, transmitindo uma segurança que João nunca sentira antes. Enquanto a ambulância chegava, os dois trocaram poucas palavras, mas o suficiente para João notar o sotaque lisboeta refinado de Miguel e sua postura reservada, contrastando com sua própria exuberância. No hospital, após o raio-x confirmar a fratura, Miguel insistiu em ficar até que João fosse engessado. Por que você está fazendo isso? Nem me conhece? Perguntou João, intrigado. Miguel sorriu levemente, porque eu vi você dançando antes da queda. Você tem talento. E, bem, eu odeio ver gente sofrendo sozinho. Aquela noite, eles trocaram números de telefone, e João voltou para o dormitório com o braço imobilizado, mas o coração acelerado por uma atração inexplicável. Nos dias seguintes, a universidade fervilhava com boatos sobre o acidente épico de João. Ele, no entanto, mal se importava com as piadas, sua mente estava em Miguel. Eles se encontraram casualmente na cafeteria do campus, onde Miguel explicou que vinha de uma família conservadora de advogados em Sintra, e que a medicina era uma escolha segura para atender às expectativas paternas. Meu pai acha que a arte é perda de tempo. Ele quer que eu seja como ele, estável, previsível, confidenciou Miguel, enquanto tomavam café. João riu, eu sou o oposto. Minha mãe me apoia em tudo, mas meu pai. Ele sumiu quando eu era moleque. Liberdade total, mas às vezes sinto falta de limites. A amizade cresceu rapidamente. João convidava Miguel para ensaios de dança, onde o via observando com admiração genuína. Miguel, por sua vez, levava João a palestras de anatomia, fascinando-o com o mundo da ciência. Mas por baixo da superfície, uma tensão romântica se construía. João, que sempre soubera de sua orientação sexual mas nunca a assumira publicamente por medo de julgamentos, começava a questionar se Miguel sentia o mesmo. Em uma noite chuvosa, após um filme no cinema do campus, eles caminharam de volta juntos. Sabe, você me faz questionar muita coisa, murmurou João, parando sob um poste de luz. Miguel hesitou, o rosto corando, eu também. Mas minha família nunca entenderia. A primeira crise veio quando o pai de Miguel, um advogado rigoroso chamado António, visitou o campus inesperadamente. Ele flagrou os dois rindo juntos em um banco, e sua expressão azedou. Quem é esse? Perguntou seco. Miguel gaguejou, um amigo, pai. João estuda artes. António bufou, artes. Isso não leva a nada. Foque nos estudos, Miguel. Não perca tempo com distrações. Após a partida do pai, Miguel se distanciou por dias, ignorando mensagens de João. O silêncio doeu mais que a fratura no braço. João se sentia traído, questionando se valia a pena perseguir algo que já nascia com barreiras. Finalmente, Miguel apareceu no quarto de João, olhos vermelhos. Desculpa. Meu pai é assim. Ele controla tudo. Se soubesse que eu. Que nós. Ele não completou, mas o beijo que se seguiu foi impulsivo, cheio de desejo reprimido. Foi o início de um relacionamento secreto, marcado por encontros escondidos em parques afastados e mensagens codificadas. João se sentia vivo, mas a culpa de Miguel crescia. Ele mentia para a família sobre estudos em grupo, enquanto internamente lutava com a moral católica que lhe fora inculcada. Isso é errado, perguntava-se ele à noite, relembrando sermões da infância. A pressão social na universidade também se intensificava. Amigos de João, como o extrovertido Pedro, zombavam de amizades intensas entre homens, e quando preconceitos arraigados na sociedade portuguesa. João defendia Miguel sutilmente, mas cada defesa o expunha mais. Em uma festa, Pedro bêbado confrontou João, você está muito grudado nesse cara. Cuidado, hein? As pessoas falam. João engoliu em seco,
sentindo o peso da discriminação velada. Ele decidiu confrontar Miguel. A gente precisa assumir isso. Esconder está-me matando. Miguel balançou a cabeça. Não posso. Perderia tudo, família, futuro. O conflito interno de Miguel culminou em uma visita à casa de família em Sintra. Durante o jantar, António elogiou uma sobrinha casada, enfatizando valores tradicionais. Miguel sentiu náuseas, imaginando revelar sua verdade. De volta a Lisboa, ele encontrou João, mas a discussão azedou. Você me ama ou ama sua imagem perfeita? Acusou João. Miguel chorou. Amo você, mas o preço é alto demais. Eles se separaram naquela noite, deixando João devastado e Miguel afogado em culpa. Dias viraram semanas de sofrimento mútuo. João mergulhou na dança para esquecer, mas cada movimento lembrava o apoio de Miguel. Miguel, por sua vez, via sua nota cair, distraído pela dor. Uma ligação inesperada de António piorou tudo. Ouvi rumores sobre você e um garoto. É verdade. Miguel negou veementemente, mas o medo o consumia. Ele decidiu terminar tudo, mandando uma mensagem fria para João. Acabou. Desculpa. João, furioso, confrontou Miguel no campus. Você me usou e agora joga fora por covardia. Miguel rebateu. Não é covardia, é sobrevivência. Minha família me deserdaria. A briga atraiu olhares, e rumores se espalharam. João, impulsivo, postou uma foto deles juntos nas redes sociais, com legenda ambígua, amigos verdadeiros. Foi o estopim. António viu e ligou furioso, exigindo que Miguel voltasse para casa. Miguel obedeceu, deixando Lisboa em pânico. Em Sintra, o pai o interrogou. Você é homossexual? Isso é uma abominação. Miguel, encurralado, confessou parcialmente. Pai, eu gosto de alguém. Mas é complicado. António explodiu. Complicado. Você envergonha a família. Ou acaba com isso ou sai de casa. Miguel escolheu ficar, cortando contato com João, mas o vazio corroía. Enquanto isso, João lidava com o backlash. Amigos o isolavam, chamando-o de drama queen. Sua mãe, ao saber, o apoiou. Seja quem você é, filho. Mas o apoio não bastava para curar a traição. Ele se jogou em audições, mas o braço engessado limitava tudo. Em uma noite solitária, ele recebeu uma mensagem anônima. Miguel está sofrendo. Deu uma chance. Era de uma prima de Miguel, que via o sofrimento dele. João debateu internamente, perdoar ou seguir em frente. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava estigmas em famílias tradicionais. Ele decidiu arriscar, viajando para Sintra. Encontrou Miguel em um café, olhos fundos. Por que veio? Perguntou Miguel. Porque te amo. Esconder não é viver. Eles conversaram horas, Miguel admitindo seu medo profundo de rejeição. Mas a reconciliação foi interrompida por António, que apareceu furioso. Saia daqui, gritou para João. Miguel, em um momento de coragem, defendeu. Pai, ele é importante para mim. António gelou. Então escolha, ele ou a família. Miguel hesitou, o coração partido. Ele escolheu João, saindo com ele, deixando para trás a casa e o conforto. Eles voltaram para Lisboa, mas o preço foi alto. Miguel perdeu o apoio financeiro, forçado a trabalhar meio período. João o ajudou, mas a tensão crescia. Rumores na universidade os isolavam mais. Em uma manifestação LGBT na cidade, eles participaram pela primeira vez, sentindo empoderamento, mas também medo de violência. O clímax se aproximava quando Pedro, o amigo de João, traiu-os espalhando áudios privados. A universidade investigou, e Miguel enfrentou preconceito de professores conservadores. Isso afeta sua carreira médica, avisaram. Miguel questionou tudo, valia a pena. Miguel acordava todas as manhãs com um peso no peito, o apartamento pequeno que dividia com João em Alfama parecendo uma prisão dourada. Após a ruptura com a família, ele trabalhava como garçom em um café turístico para pagar as contas, enquanto tentava manter as notas na faculdade de medicina. João, por sua vez, havia removido o gesso e voltar a dançar, mas cada ensaio era uma batalha contra a dúvida. E se eu te arrastei para isso? Perguntava ele a Miguel, que respondia com um abraço forçado. Foi minha escolha. A pressão familiar não parava. A mãe de Miguel, Maria, ligava escondida, implorando, volte, filho. Seu pai é teimoso, mas te ama. Miguel chorava após cada chamada, dividido entre lealdade e amor. Ele se lembrava da infância em Sintra, missas dominicais e lições de moral. A família é sagrada. Agora,
ele traíra isso por João, e o custo era sua sanidade. Noites de insônia o levavam a questionar: sou egoísta por escolher a felicidade? João enfrentava seus próprios demónios. Sua mãe, de Porto, visitava ocasionalmente, trazendo comida e encorajamento: vocês são corajosos. Mas no campus, o isolamento crescia. Pedro, o traidor, formara um grupo que espalhava fofocas: João e Miguel são um casal. Que nojo! João confrontou Pedro em uma aula: por que fez isso? Éramos amigos. Pedro riu: amigos. Você mudou desde que conheceu ele. Sociedade não aceita isso. A briga quase virou física, e João foi advertido pela direção. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, amplificava o conflito. Em Lisboa, casais gays andavam de mãos dadas em bairros como Bairro Alto, mas em ambientes acadêmicos tradicionais, o preconceito persistia. Miguel perdeu uma bolsa de estudos quando um comitê soube de sua orientação, alegando distrações pessoais. Furioso, ele debateu com João: veja o que perdemos. Talvez devêssemos ser discretos. João rebateu: discreto é o mesmo que envergonhado. Não vou voltar para o armário. Uma reviravolta veio quando a prima de Miguel, Ana, os visitou. Ela revelara a mensagem anônima anterior e agora trazia notícias: tia Maria quer te ver. Sem o pai saber. Miguel aceitou, encontrando a mãe em um parque. Filho, eu aceito você. Mas seu pai? Ele foi criado assim. As lágrimas de Maria abalaram Miguel, que voltou para João com esperança: talvez possamos reconectar devagar. Mas João, ciumento, questionou: e se você voltar para eles e me deixar? O relacionamento azedou com brigas constantes. João, sentindo-se culpado pelo sofrimento de Miguel, começou a se distanciar, saindo mais com novos amigos do grupo de dança. Um deles, Tiago, era abertamente gay e flertava abertamente. Você merece alguém sem bagagem, disse Tiago uma noite após um ensaio. João resistiu, mas a semente da dúvida foi plantada. Miguel, percebendo a distância, confrontou João: tem outro. João negou, mas admitiu: estou cansado de ser o vilão da sua história familiar. A discussão escalou para uma separação temporária. Miguel voltou para Sintra por uma semana, ficando com Ana. Lá, ele enfrentou o pai novamente. António, amolecido pela ausência, disse: se você acabar com isso, pode voltar. Miguel quase cedeu, mas lembrou dos momentos com João: risadas, toques, apoio mútuo. De volta a Lisboa, ele encontrou João em uma festa, dançando com Tiago. O ciúme explodiu. Você me trocou, acusou Miguel. João, bêbado, rebateu: você me abandonou primeiro. A briga pública expôs mais feridas, e eles saíram separados. Naquela noite, João chorou sozinho, questionando suas escolhas: valeu a pena o amor se custa tanto? Dias depois, uma crise maior, Miguel recebeu uma oferta de estágio em Coimbra, longe de Lisboa. É uma chance de recomeçar, pensou ele, mas significava deixar João. Ele contou, e João viu como traição: vai embora. Depois de tudo. Miguel explicou: preciso de espaço para me encontrar. Minha identidade não pode ser só nós dois. João, magoado, concordou relutante. Antes da partida, eles tiveram uma noite de reconciliação parcial, conversando sobre sonhos. João admitiu: eu te forcei a sair do armário rápido demais. Miguel respondeu: e eu te culpei por meus medos. Mas a separação veio, com Miguel pegando o trem para Coimbra, coração pesado. Em Coimbra, Miguel se jogou nos estudos, mas a solidão o consumia. Ele participava de grupos LGBT locais, ganhando perspectiva, histórias de rejeição e superação. Uma mentora, uma médica gay, o aconselhou: a família verdadeira aceita você inteiro. Inspirado, ele ligou para o pai: pai, eu sou gay. Aceita ou perca um filho? António desligou, mas dias depois, Maria ligou: ele está pensando. João, em Lisboa, enfrentava sua própria jornada. Sem Miguel, ele se dedicou à dança, ganhando um papel em uma peça sobre identidade. No ensaio, ele conheceu mais sobre preconceitos sociais, inspirando-o a organizar um evento de conscientização no campus. Pedro, surpreendentemente, se aproximou pedindo desculpas: eu estava errado. Método diferente. João perdoou, mas com reservas. Meses passaram, e o contato com Miguel era esporádico. Em uma visita surpresa, Miguel voltou para Lisboa. Eu voltei para ficar. E para lutar por nós. Mas João hesitou, muita dor aconteceu. Eles decidiram recomeçar devagar, como amigos.
Porém, o destino testou novamente. António sofreu um infarto, e Miguel correu para Sintra. No hospital, o pai, fraco, murmurou: filho, eu errei. Venha com quem quiser. Foi o começo de uma reconciliação familiar tênue. Miguel levou João para visitar, e embora tenso, António apertou a mão de João: cuide dele. O relacionamento se fortaleceu, mas cicatrizes permaneciam. Eles debatiam moral, foi certo forçar mudanças. A sociedade ao redor mudava devagar, com leis apoiando, mas corações resistindo. Com o pai de Miguel se recuperando, a família tentou se adaptar. Jantares em Sintra agora incluíam João, mas o ar era carregado de silêncios desconfortáveis. António evitava tópicos sensíveis, focando em futebol ou política, mas Miguel notava o esforço. Ele está tentando, disse a Maria. João, otimista, respondia: é um passo. Internamente, porém, João lutava com insegurança: sou bem-vindo ou tolerado? Na universidade, o casal se tornava símbolo involuntário. Alunos os procuravam por conselhos, transformando sua dor em inspiração. Miguel fundou um grupo de apoio para estudantes LGBT na Faculdade de Medicina, compartilhando sua história. Eu perdi muito, mas ganhei autenticidade, dizia ele em reuniões. João, em suas performances, incorporava temas de identidade, ganhando aplausos e críticas. Um crítico conservador escreveu: arte não deve promover agendas. João rebateu publicamente: arte reflete a vida real. Mas novos conflitos surgiam. Tiago, o flerte antigo, reapareceu, oferecendo a João uma oportunidade de dança em Barcelona. Venha comigo. Sem dramas familiares. João recusou, mas a tentação o abalou. Ele confessou a Miguel: às vezes penso em uma vida mais simples. Miguel, ferido, questionou: você se arrepende de nós? A discussão revelou fraturas. Miguel ainda carregava culpa religiosa, rezando em segredo por perdão. Uma traição inesperada veio de Ana, a prima. Ela, invejosa da atenção, vazou detalhes familiares para um blog local, expondo a conversão de António. O escândalo chegou aos jornais: advogado conservador aceita filho gay após infarto. António furioso culpou Miguel: você trouxe isso para a família. Miguel defendeu: não fui eu. Mas o dano estava feito, clientes abandonaram o escritório de António. Miguel confrontou Ana: por quê? Ela admitiu: você sempre foi o favorito. Agora, com isso, tia Maria só fala de você. A traição familiar cortou fundo, fazendo Miguel questionar laços de sangue. Família não é só DNA, disse ele a João, que o consolou: nós somos família agora. A pressão social escalou com um ataque homofóbico. Caminhando à noite em Lisboa, eles foram insultados por um grupo de jovens, viados. Uma garrafa voou, acertando João no ombro. No hospital, Miguel tratou o ferimento, lágrimas nos olhos: isso nunca acaba. João, resiliente, respondeu: não, mas lutamos. O incidente os uniu, mas plantou medo. Miguel decidiu processar os agressores, usando conhecimentos médicos para provar danos. O caso ganhou mídia, dividindo opiniões: apoiadores elogiavam coragem, detratores chamavam de exagero. António, surpreendentemente, ajudou com conselhos legais: faça justiça. Foi um turning point familiar. João, inspirado, criou uma coreografia sobre resiliência LGBT, estreada no Festival de Lisboa. Miguel assistiu orgulhoso, mas inveja sutil crescia. João brilhava enquanto ele lutava na medicina. Você é a estrela, disse Miguel amargamente uma noite. João rebateu: somos iguais nisso. O ponto de ruptura veio quando Miguel recebeu uma proposta de residência em Porto, perto da família de João. É perfeito, disse ele. Mas João hesitou: e minha carreira aqui? A decisão forçou escolhas. Miguel aceitou, e João decidiu ir junto, sacrificando audições em Lisboa. Em Porto, novos desafios. A mãe de João os recebeu calorosamente, mas vizinhos conservadores fofocavam. Miguel trabalhava longas horas, deixando João sozinho. Ele começou a duvidar: mudei minha vida por ele, e agora? Uma oferta de dança em Madrid chegou, e João a considerou seriamente. Miguel descobriu e confrontou: vai-me deixar? João admitiu: sinto falta do meu sonho. A briga foi intensa, com acusações de egoísmo. Miguel, exausto, disse: talvez a gente precise de espaço. Eles se separaram novamente, Miguel ficando em Porto, João voltando para Lisboa. A separação durou meses, cada um refletindo. Miguel se aprofundou na terapia, lidando com trauma familiar e societal. Eu era covarde, admitiu a um terapeuta.
João, em performances, canalizava a dor, ganhando reconhecimento. Uma reconciliação veio em um evento em Lisboa. Miguel apareceu na plateia. Após o show, eles conversaram. Errei em te pressionar, disse Miguel. João respondeu, e eu em não entender seus medos. Eles decidiram tentar mais uma vez, com terapia de casal. Mas o destino testou com a morte súbita de António por complicações cardíacas. No funeral, Miguel quebrou, culpando o stress do escândalo. Minha verdade o matou. João consolou, não. Ele escolheu mudar no final. Maria, viúva, abraçou João, você é da família agora. Com herança, Miguel pôde focar nos estudos sem trabalhar. Mas a culpa persistia. Ele questionava a moral, foi certo impor minha identidade. A sociedade portuguesa debatia temas similares, com marcha espírito crescendo. João e Miguel reconstruíram, mas cicatrizes moldavam-nos. Eles se envolveram em ativismo, ajudando outros. Em uma palestra, Miguel compartilhou, amor custa, mas negá-lo custa mais. Anos se passaram desde o funeral, e João e Miguel construíam uma vida estável em Lisboa. Miguel, agora médico residente, trabalhava em um hospital público, tratando pacientes com empatia forjada em suas batalhas. João, com carreira em ascensão, dirigia uma companhia de dança focada em temas sociais. Eles moravam em um apartamento com vista para o Tejo, símbolo de calmaria conquistada. Mas fantasmas persistiam. Miguel sonhava com o pai, acordando suado. Ele me perdoou. João acalmava, sim, no final. A terapia ajudava, mas dilemas éticos surgiam. Em um caso no hospital, Miguel tratou um adolescente gay rejeitado pela família. Lembra de mim, pensou ele, aconselhando, seja verdadeiro, mas proteja-se. João enfrentava dilemas próprios. Uma oferta para turnê internacional veio, exigindo meses longe. Vá, incentivou Miguel, mas com relutância. João partiu, e a distância testou o relacionamento. Chamadas diárias viravam semanais, e João encontrou admiração em um dançarino italiano, Luca. Nada aconteceu, mas a atração o fez questionar, sou leal. De volta, ele confessou a tentação. Miguel, magoado, rebateu, depois de tudo que sacrificamos. A confiança abalada levou a terapia intensiva. Traição não é só física, disse o terapeuta. Eles trabalharam, emergindo mais fortes. A sociedade evoluía, Portugal celebrava 15 anos de casamento gay, mas incidentes homofóbicos persistiam. João e Miguel participaram de uma campanha contra a discriminação, compartilhando sua história em um documentário. O filme viralizou, trazendo elogios e ódio. E-mails ameaçadores chegavam, vocês destroem valores tradicionais. Uma reviravolta veio quando Pedro, o antigo traidor, procurou João. Agora casado e pai, ele admitiu, eu era ignorante. Meu filho é gay, e sua história me ajudou. João perdoou plenamente, vendo ciclo de mudança. Miguel, inspirado, reconectou com Ana, que se desculpou, e inveja me cegou. A família se uniu, com Maria visitando frequentemente. Mas um novo conflito, Miguel quis adotar uma criança. Somos prontos? Questionou João. Debates éticos surgiram, sociedade aceitaria 2 pais gays. Eles prosseguiram, enfrentando burocracia e preconceitos. Durante o processo, um juiz conservador questionou, vocês são modelo estável. Miguel defendeu, nosso amor sobreviveu provas que muitos héteros não aguentam. A adoção foi aprovada, e eles receberam um menino de 5 anos, Tomás, de um orfanato. A paternidade trouxe alegria, mas desafios. Tomás enfrentava bullying na escola, você tem 2 pais. Miguel e João o ensinavam resiliência, mas internamente debatiam, trouxemos ele para um mundo hostil. João sacrificou turnês para ficar em casa, ressentindo sutilmente. Perdi minha liberdade, confidenciou a amigos. Miguel notou e confrontou, arrependimento. João negou, mas a tensão crescia. O clímax veio quando Tomás adoeceu gravemente, uma infecção rara. No hospital, Miguel lutou para salvá-lo, mas complicações surgiram. É minha culpa, pensou Miguel, lembrando escolhas passadas. João apoiou, somos uma equipe. Tomás se recuperou, mas o susto uniu-os. Eles refletiram sobre o caminho, traições, perdas, vitórias. Cada escolha teve um preço, disse João. Em uma noite, assistindo o pôr do sol, Miguel perguntou, faria tudo de novo? João sorriu, sim, por nós. Mas dúvidas morais persistiam. Em um debate público, Miguel argumentou, amor gay é ético. Críticos rebatiam com religião, enquanto apoiadores citavam direitos humanos.
Approximately 850 words, not, adjusting to res 1000, but content focused. Wait, I standing, dying admiring community, mentoring young LGBT individuals. One meant, a teen like Miguel once was, shared similar family struggles. Don't rule out, advised Miguel, reflecting on his honest. João added, but don't it forever. Their story became a book, CO written, detailing internal conflicts and societal pressures. Publishing brought catharsis, but also scrutiny. You glamorize sin, accused some. W. humanize love, responded they. As Tomás Gre, e asked about their past, WHY grandpa was mad. Miguel explained gently, people learn. Child's innocence held old ones. Yet, a final twist, Luca, the Italian dancer, contacted João for collaboration. Miguel, secure now, encouraged, Go, e trust us. João went, returning stranger. Their life, tag imperfect, was authentic. Conflict shaped the advocates, paying the price for truth. Com Tomás agora na adolescência, João e Miguel enfrentavam novos capítulos. O menino, adotado há anos, questionava sua identidade, sou como vocês. Miguel, com sabedoria ganha, respondia, seja quem for, te amamos. Mas internamente, Miguel lutava com o legado, transmitia meus traumas. João, com companhia de dança consolidada, incorporava histórias reais em espetáculos. Um show sobre famílias diversas lotou teatros, mas provocou protestos conservadores, indoctrinação. Polícia interveio, e João foi levemente ferido. No hospital, Miguel tratou, isso nunca para. João riu, mas evoluímos. A sociedade portuguesa avançava, mais leis protetoras, mas divisões persistiam. Em eleições, candidatos anti-LGBT ganhavam tração, preocupando-os. Eles votavam ativamente, educando Tomás sobre civismo. Uma crise pessoal, Maria adoeceu, e Miguel cuidou dela em Sintra. Lá, memórias ressurgiram. Seu pai estaria orgulhoso, disse ela. Miguel chorou, ele aceitou no final. João juntou-se, fortalecendo laços. Tomás, teen rebelde, namorava uma garota, mas enfrentava bullying por pais gays. Por que não normais? Perguntou zangado. João explicou, normal é relativo. Lutamos por você ser livre. O incidente levou Tomás a defender-se, orgulhoso. Miguel, promovido a chefe de departamento, usava a posição para promover a inclusão. Ele treinava colegas sobre sensibilidade LGBT, mudando mentes. João escreveu memórias, revelando profundezas emocionais. O livro best-seller gerou debates, é ético expor família. Críticos diziam sim, apoiadores não. Em aniversário de 20 anos juntos, eles renovaram votos em cerimônia privada. Amigos, família, incluindo Ana reconciliada, celebraram. Mas reflexões vieram, pagamos caro, mas ganhamos mais. Tomás, inspirado, tornou-se ativista estudantil. Vocês me ensinaram coragem, disse. No final, sentados no Tejo, Miguel perguntou a João, nossas escolhas foram certas? João ponderou, depende da perspectiva. A história deles, cheia de choques, traições, danos e despertares, levanta uma questão. É moralmente correto priorizar o amor pessoal sobre as expectativas familiares e sociais em uma sociedade dividida?